Olá, boa tarde, meu povo. Vamos para nossa aulinha de ciências, aula nova, tá? Vamos falar sobre os alimentos transgênicos, orgânicos e os convencionais. Então, peguem aí, acompanhem na folhinha que eu vou deixar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Alimentos transgênicos são organismos que, mediante técnicas de engenharia genética, contêm materiais genéticos de outros organismos, ou seja, são alimentos geneticamente modificados. Eles pegam um DNA de outro alimento e colocam no DNA do outro alimento. Então, eles são geneticamente modificados. Os alimentos transgênicos são produzidos através da engenharia genética. Obtém-se assim, dentre as muitas possibilidades, feijão com proteína da castanha do Pará, tomates que não apodrecem, milho com genes de bactérias que matam insetos e soja resistente a herbicidas. A geração de transgênicos visa organismos com características novas ou melhoradas relativamente ao organismo original. Então, os organismos transgênicos, eles são, né, alimentos modificados, geneticamente modificados, e eles têm seus lados bons e seus lados ruins também, que nós vamos conhecer agora. Aspectos positivos dos transgênicos: o aumento na produção de alimentos, o desenvolvimento de espécies com características desejáveis, porque eles só pegam aqueles alimentos, só pegam as características que eles querem que o outro alimento novo desenvolva, né? Características boas. A alteração do valor nutricional dos alimentos, eles podem produzir alimentos com valor nutricional bem maior do que o natural, né? Por essa mistura aí dos genes, né? Dos DNA. E uma maior resistência dos alimentos ao armazenamento por períodos maiores. Então, eles demoram a estragar, tá? Os orgânicos, eles estragam mais rápido. Então, esse é um aspecto positivo dos transgênicos. Agora, a gente vai ver o aspecto negativo. As desvantagens: risco de contaminação genética da biodiversidade, por estar mexendo ali, né? Tirando um DNA de um, botando no outro, tem o risco de contaminação. Aumento da resistência a antibióticos e o aparecimento de novos vírus. Tá? Ele faz o nosso corpo, né? Como ele é todo mexido, né? Ele é feito em um laboratório. Ele aumenta, quando a gente come, a gente aumenta o nosso organismo a ter mais resistência a antibióticos. E também pode contribuir para riscos de desenvolvimento de novos vírus. Poluição ambiental, extinção de espécies animais e vegetais, aparecimento de alergias. Tem muita gente que não pode comer produtos transgênicos, tá? Porque eles induzem a vários tipos de alergias. Alteração das características do solo e aparecimento de pestes resistentes a pesticidas. Então, eles acabam selecionando animais que são resistentes aos pesticidas, tá? Então, acabam desenvolvendo novas pestes, né? Acabam criando novas pestes. É a que a gente fala da seleção natural, né? Ele vai acabar selecionando aqueles organismos que são mais resistentes, tá, aos pesticidas, aos agrotóxicos. E uma coisa sobre os transgênicos, como identificar os transgênicos? Hoje, nos produtos, principalmente os de milho, né, até mesmo biscoitos, fandangos, skin, vocês podem ver que eles têm uma letrinha T, tá, dentro de um triângulo. Então, todo produto que tiver uma letrinha T, essa letrinha T aqui, ó, tá, dentro de um triângulo, quer dizer que aquele organismo é transgênico, tá bom? Ou alimentos orgânicos. Vamos falar agora sobre os orgânicos. São aqueles cultivados sem o uso de agrotóxico ou hormônios sintéticos do crescimento. É a forma de produzir alimentos sem contaminar o meio ambiente, protegendo a saúde humana, do produtor e do consumidor. Os alimentos produzidos organicamente possibilitam a conservação do solo, da água, protege a floresta e os animais, mantém o agricultor no campo, gerando empregos e assim melhorando a vida de todos.
Então, os alimentos orgânicos, eles são considerados, digamos assim, os melhores, né? Porque eles são produzidos sem o uso de agrotóxicos. Alguns realmente utilizam, mas é mínimo, são pouquíssimos, tá? Porém, eles, né, têm alguns... eles são menores, né, do que os transgênicos e eles estragam também mais rápidos. E outra coisa também, eles são bem mais caros que os transgênicos. Justamente por terem poucos, né, agricultores fazendo essa plantação, né, orgânica, acabam saindo mais caros pra gente, né, comprar. Ó, o objetivo dos orgânicos, né, da agricultura orgânica, é buscar a conservação do meio ambiente, porque você não vai usar tanto agrotóxico assim, não vai prejudicar o solo, né? Mantendo a harmonia desses elementos entre si e com os seres humanos. De forma geral, a agricultura orgânica é baseada em 3 ideias: cultivo natural, equilíbrio ecológico e respeito ao homem. As 2 principais desvantagens dos alimentos orgânicos dizem respeito à aparência, tá? E ao custo. Por serem cultivados naturalmente, geralmente esses alimentos tendem a ser menores e, ao mesmo tempo, alguns também podem apresentar manchas na casca devido aos ataques de inseto. Então, enquanto os transgênicos eles já nascem com um gene, né, que espanta os insetos, né, nem os insetos não chegam lá, né, para devorar. Os orgânicos, né, eles são naturalmente, então os bichinhos vão lá, vão machucar o alimento, vão comer e aí muitos desses alimentos eles são, né, menores que os transgênicos e às vezes já chegam machucados, com a casca ferida e muitas vezes até não são vendidos, não são aproveitados, até mesmo são jogados no lixo, né? Porém, são os melhores para serem consumidos, né? Porque não tem tanto agrotóxico, não tem agrotóxico, tá? Os produtos orgânicos, normalmente a gente reconhece porque eles têm um selinho, tá? Um selinho verde, vem aí escrito, né? Produto Orgânico Brasil. Esse selinho aí do produto orgânico, ou vem com um selinho verde mesmo. E às vezes nas prateleiras vem escrito assim, né? Orgânico. Então aí você já sabe que aquele produto é bem mais natural. Alimentos convencionais também sofrem alterações genéticas, mas estas ocorrem através de técnicas de melhoramento genético denominadas de naturais ou clássicas. No melhoramento genético natural ou clássico, a planta sofre cruzamento com uma planta da mesma espécie. Então, nos alimentos convencionais, uma plantinha ela é cruzada com outra plantinha da mesma espécie, tá? Os transgênicos não, são cruzamentos de espécies diferentes, tá bom? Ó, os alimentos transgênicos ou geneticamente modificados são obtidos pela engenharia genética através de técnicas de recombinação de DNA. Pega um DNA de uma espécie e introduz na outra espécie. As técnicas de engenharia genética permitem que a troca de genes ocorra entre seres que são de espécies diferentes. Então, nos alimentos transgênicos, essa troca de DNA é feita em espécies diferentes. Nos convencionais, não, tá? Acontece com plantas, tá? Da mesma espécie. Há um melhoramento genético, mas aí é de uma maneira mais natural, tá? Não tem essa troca de DNA entre outra espécie, tá? Da mesma espécie. Então, nós falamos aí sobre os 3 tipos de alimentos: os transgênicos, os orgânicos e os convencionais, tá? Os orgânicos, querendo ou não, eles sempre serão a melhor escolha, né? Embora eles sejam muito caros, né? O preço é mais alto do que os transgênicos e os convencionais. Enfim, né? Muito complicado isso e triste, né? Porque o que é bom para nossa saúde deveria ser bem mais barato, né? E os transgênicos que acabam trazendo, né? Induzindo o nosso corpo a produzir, né? A ter certos tipos de alergia, acabam sendo mais baratos. Enfim, aí eu vou deixar essa frasezinha para vocês aí no final, ó. Que seu alimento seja seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento.
Então, muita gente se entope de remédio e tudo mais, mas na verdade o nosso verdadeiro remédio a gente tem aí, né? Na natureza, são os alimentos. A gente só tem que se alimentar de uma maneira melhor, parar de comer muitos produtos industrializados, sabe? E passar a comer mesmo como nossos avós comiam, né? Comidinha lá, natural, nada de coisa industrializada. Então, essas coisas que fazem mal ao nosso organismo, entendeu? Os alimentos, as plantas são os verdadeiros remédios naturais que Deus nos deu. Em vez da gente ficar se entupindo aí desses remédios tudo mais, a natureza já tem todos os remédios possíveis, tá? Que nos curam de várias doenças e nos previnem, né? Você tem uma boa alimentação, você está se prevenindo de vários tipos de doenças. Então, os produtos transgênicos, né? Muitos tem por aí, são produtos geneticamente modificados, tá? Eles introduzem o DNA de uma espécie em outra espécie, então é através da engenharia genética, em laboratório. Então, eles podem ter, sim, nutrientes, né? Um valor nutricional maior do que os orgânicos, porém, eles têm também vários tipos de coisas ruins que eles podem trazer, né? Como as alergias, formação de novos vírus, tá? Formação de novos vírus e outras coisas. Os orgânicos, eles têm sempre o selinho verde, os transgênicos têm um Tzinho, tá? Dentro de um triângulo. Os orgânicos têm um selinho verde, tá? E que a gente possa fazer sempre a melhor escolha, né? Que a gente possa sempre tentar, na medida do possível, estar comendo coisas boas para o nosso organismo. A gente tem que colocar sempre para dentro coisas boas, alimentos bons, tá bom? E assim a gente vai ter uma saúde muito boa, melhora a imunidade para combater esse coronavírus aí, tá? Porque a gente tem que manter a nossa imunidade alta, então que a gente coma bastante frutas, verduras nesse momento para a gente estar sempre com o nosso sistema imunológico forte, tá bom? Vou deixar um exercício para vocês aí. Qualquer dúvida, escreve aqui para mim, tá bom? Então, um beijo para vocês, tá bom?